Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de espanhol. Hoje nós falaremos sobre a origem da língua espanhola. Sabemos que a origem do idioma vem de muito tempo, de muitos séculos antes de Cristo, né? Muitos séculos antes da nossa era cristã. E que parte de vários povos, tipo lígures, gregos, fósseis, celtas, muitos povos que invadiram a Península Ibérica, que na época se chamava Península Hispânia, trazendo com eles cada um dos seus invasores, a sua cultura e o seu idioma. O que temos de mais pontual, no ano de 206 a.C., os romanos invadiram, depois de várias outras invasões, os romanos invadiram então a península, dominaram boa parte dela e incluíram no idioma o latim vulgar. Por que vulgar? Porque era o latim falado pelas ruas, o latim falado pela população, que não falava o latim culto, falava um latim então vulgar. Esse idioma prevaleceu por muitos séculos, até que no século V depois de Cristo, já na nossa era cristã, os visigodos então invadiram toda a parte que pertencia ao Império Romano. Os visigodos eles eram uma tribo germânica e, de novo, o idioma foi alterado, sendo trazido vários vocabulários germânicos, então, para dentro do latim. Os visigodos, então, eles estiveram na península até o século VIII, quando, nessa época da história, então, os mouros, que era uma tribo originária do norte da África, tomou, né, conquistou, então, todo o reino visigodo. Nessa época, como vocês podem ver, a partir de tantas conquistas, já se falavam vários idiomas pela península. Cada povo que conquistava uma parte da península trazia a sua cultura, trazia o seu idioma e acabava mesclando ao latim que já existia e que já estava bastante modificado em função das conquistas, né, dos novos conquistadores. Por volta de 1400, então, a princesa Isabel de Castilha e o príncipe e o rei Fernando de Aragão, Dom Fernando II, eles eram os reis dos maiores reinados da época, né? Porque a península estava numa fase em que era feita por reinados, por vários reinos. Então Castilha e Aragão eram os dois maiores reinados. Então eles uniram os seus reinados através do matrimônio. E a princesa Isabel exigiu, né, no matrimônio, que a língua oficial desse novo reinado que surgia a partir da união de Castilha e Aragão, que o idioma oficial fosse castelhano, em função de que era o que se falava no reinado dela. E assim foi. Pelo ano de 1550, mais ou menos, esse novo reinado já dominava toda a península, tá? O Mar do Caribe, as ilhas do Mar do Caribe, o México, parte do sudeste dos Estados Unidos, a maior parte ocidental da América do Sul, enfim. Lá no século XX, então, se iniciou o processo de independência hispano-americana e ficou acordado, então, que o idioma falado nas terras americanas conquistadas pela Espanha, né, seria o espanhol, o idioma espanhol. Em 1978, então, a partir da Constituição Espanhola, ficou definido que só existiria uma terminação para a língua, tá? Tanto na Espanha quanto nas antigas colônias espanholas. Ficou acordado, então, que espanhol seria o idioma oficial, visto que esse reino então já se chamava Espanha, né?
esse reino conquistado do casal dos reis católicos. Então, como já era um reinado, já tinha sido nomeado então de Espanha. E, em função disso, o idioma oficial se tornou o espanhol. Uma curiosidade é que também ficou definido que, a partir de então, castelhano seria um sinônimo de espanhol. Então, tanto espanhol quanto castelhano é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficamos por aqui hoje, então até a próxima.